Boa tarde, hoje é dia 18 de agosto. Eu gravo esse vídeo para os meus estudantes dos segundos anos para a gente fazer a correção das atividades sobre o arcadismo. A gente vai iniciar com as atividades da página 154 e 155 do livro didático. Então, preparem o material, abram o caderno onde vocês fizeram as respostas para a gente fazer as correções. Bom, na página 154 a gente tem o texto 1, que é uma pintura do François Boucher. O nome dela é Are They Thinking of Grapes? Eles estão pensando em uvas? Esse título é um título engraçadinho, né? Que é pra gente pensar assim, eles estão pensando em uvas porque ela tá dando uva na boca dele. Lembrem que no arcadismo, o erotismo ele fica subentendido, ele fica escondido na cena, né? Então, essa questão de dar uva na boca, ela é sensual, é erótica. Então, é uma brincadeira esse título já para a gente prestar atenção nisso. Eles não estão pensando em uva, estão pensando em outra coisa. E o texto 2, nós vamos fazer a leitura. Então, vamos à leitura. Texto 2, um bosque para chamar de seu. Em um vale não muito distante, cercado por torres residenciais, à sombra de um remanescente de mata paulistana, um morador do condomínio Világio Panambi, na zona sul de São Paulo, enche os pulmões de ar e suspira diante de um bosque onde vivem pavões e galinhas d'Angola. Nunca mais vou sair daqui. Esse tipo de empreendimento, uma São Paulo que nada lembra São Paulo, está ganhando exemplares em toda a cidade. Pelo menos 4 grandes condomínios conjugados a bosques privativos igual ao Világio, que tem 58 mil metros quadrados de mata, estão sendo erguidos hoje. São lançamentos que oferecem proximidade extra com a natureza. Há empreendimentos que muram áreas florestais já existentes e os que reflorestam terrenos desmatados. Na mão de incorporadoras, a moeda verde pode dar nova cara à cidade, ou ao menos a alguns bairros com ganhos e prejuízos para o espaço urbano. Pesa na equação a valorização da mata nativa numa metrópole que se habituou ao cinza do concreto e aos jardins artificiais em estilo europeu. Do outro lado da balança está a desvalorização do espaço público, em que áreas florestadas, que poderiam se tornar praças e parques se adquiridas pelo poder público, acabam cercadas por muros. Número 1. Que convenções do estilo Arcade podem ser vistas na pintura de François Boucher? Então, o que tem naquela pintura que faz com que ela seja Arcade? Primeiro, esse ambiente bucólico, essa valorização da natureza. Em segundo lugar, a gente vê o locus amoenos, aquele lugar tranquilo, ameno, sossegado. Nós também temos o carpe diem, aproveite o dia, já que as personagens estão ali namorando, né? Não estão fazendo nenhuma atividade, nenhum trabalho. Além disso, a gente tem uma valorização do pastoralismo. Olha lá, os bichinhos, né? Tem ovelhinha, tem cabritinho. Eles estão descalços, fazendo alusão a uma vida mais simples, sem os luxos. Então, tem vários aspectos ali que são Arcades. E a número 2, que relações podem ser estabelecidas entre o conteúdo da matéria jornalística e os preceitos do locus amoenos e do Fugere Urbem tão valorizados pelos poetas Arcades. Bom, aquele texto 2 que a gente leu, ele conta que tem gente pagando, e pagando bem caro, para morar em lugares que tenham uma mata disponível, uma mata perto. O que isso tem a ver com o arcadismo? Que é justamente aquela valorização do campo, da natureza, de uma vida mais simples. Então, é o locus amoenos, aquele lugar tranquilo, sossegado, onde você vai poder aproveitar o dia. E o Fugere Urbem é a fuga da cidade. Você não quer se sentir em São Paulo, né? Como o texto diz, então você procura um local em que você se sinta afastado da área urbana, num ambiente mais rural. A próxima atividade, gente, está na página 156, é um soneto do Bocage, Recreios Campestres na Companhia de Marília. Vou fazer a leitura para vocês. Olha, Marília, as flautas dos pastores, que bem que soam, como estão cadentes.
Olha o tejo a sorrir-se, olha, não sentes os zéfiros brincar por entre as flores? Vê como ali beijando-se os amores incitam nossos ósculos ardentes. Ei-las de planta em planta as inocentes, as vagas borboletas de mil cores. Naquele arbusto o rouxinol suspira, ora nas folhas a abelhinha para, ora nos ares sussurrando gira. Que alegre campo, que manhã tão clara! Mas tudo o que vês, se eu não te vira, mais tristeza que a morte me causara. Letra A. O soneto de Bocage focaliza o tópico do lugar ameno. Justifique a afirmação com o verso do texto. O verso que melhor exemplifica esse locus amoenos é o que alegre campo, que manhã tão clara. Letra B. Explique o sentido dos versos finais do poema. Mas tudo o que vês, se eu não te vira, mais tristeza que a morte me causara. Quer dizer que ele só percebe a natureza dessa forma tão positiva, tão cheia de qualidades, porque ele está na companhia da amada e por estar junto dela tudo se torna bonito. Se ele tivesse sem ela, ele com certeza não enxergaria essa mesma beleza na natureza. Letra C. Localize e explique a antítese presente na última estrofe do soneto. Vai ser a alegria que ele sente por estar com ela, vinculada com a tristeza que ele sentiria caso ela não estivesse ali com ele. Então, essa que é a antítese. E a letra D. Relacione a temática da pintura de François Boucher ao poema de Bocage. Ambos os poemas vão ter esse tema bucólico, esse encontro amoroso, esse locus amoenos, esse lugar tranquilo para descansar e namorar. Então, eles têm uma série de características em comum. As próximas atividades estão na página 160. Então, um fragmento, a Lira 1 do Marília de Dirceu, do Tomás Antônio Gonzaga. Vamos fazer a leitura. Eu, Marília, não sou algum vaqueiro que viva de guardar alheio gado, de tosco trato, de expressões grosseiro, dos frios gelos e dos sóis queimado. Tenho o próprio casal e nele assisto. Dá-me vinho, legume, fruta, azeite, das brancas ovelhinhas tiro o leite, e mais as finas lãs de que me visto. Graças, Marília Bela, graças à minha estrela. Ou seja, ele está exaltando as suas próprias qualidades para a amada, dizendo, olha, eu tenho casa própria, eu tenho recursos para me alimentar, para me vestir, ali na minha própria terra, na minha propriedade. Eu vi o meu semblante numa fonte, dos anos ainda não está cortado. Os pastores que habitam este monte respeitam o poder do meu cajado. Além disso, o meu cajado é respeitado por aqui. Cajado, aquela bengala, né, que os pastores usam para pastorear. Então, quer dizer que ele é alto na hierarquia dos pastores. Ele é muito respeitado pelos outros. Com tal destreza toco a sanfoninha, que inveja até me tem o próprio Alceste. Ao som dela concerto a voz celeste, nem canto letra que não seja minha. Graças, Marília Bela, graças à minha estrela. Além disso, ele é um excelente músico, quer dizer, cheio de qualidades que ele mesmo vai dizendo para a amada dele, né? Como se fosse uma propaganda dele mesmo. Depois que nos ferir a mão da morte, ou seja, neste monte ou noutra serra, nossos corpos terão a sorte de consumir os dois a mesma terra. Na campa rodeada de ciprestes, lerão estas palavras os pastores. Quem quiser ser feliz nos seus amores, siga os exemplos que nos deram estes. Graças, Marília Bela, graças à minha estrela. Ou seja, no fim, eles vão morrer e ficar juntos, inclusive depois da morte. Letra A. No início do poema, o eu lírico faz uma autodescrição que o distancia dos pastores comuns. Como ele se apresenta a Marília na primeira estrofe? Ele não cuida do rebanho dos outros, ele tem rebanho próprio, ele não tem os modos grosseiros e nem a pele queimada, então ele é mais refinado, mais sofisticado. E tem as terras próprias, veste finas lãs, quer dizer, ele é mais requintado do que os outros. Nos dois primeiros versos da segunda estrofe, o lírico faz um elogio à própria aparência. O que ele diz? Ele diz assim, dos anos ainda não está cortado o semblante dele, né? Ele fala, eu vi o meu semblante numa fonte, dos anos ainda não está cortado.
O que seriam esses cortes no semblante? Seriam as rugas. Então, ele fala que ele ainda é jovem, ele não tem rugas. Ainda na segunda estrofe, o que o eu lírico afirma sobre seu poder e seu talento musical? Ele fala: os pastores que habitam este monte respeitam o poder do meu cajado. Então, ele tem um papel alto na hierarquia ali dos pastores, então ele é muito respeitado pelos outros. E ele vai falar que toca a sanfoninha com destreza, que até os outros têm inveja dele. Indique a métrica do fragmento, considerando também o refrão. A gente costuma pegar os 4 primeiros versos quando a gente vai fazer a análise métrica, e daí pediu para incluir o refrão. Então, ó, vejam lá. Eu, Marília, não sou algum vaquei. 10 sílabas poéticos. Que viva de guardar alheio, 10 sílabas. De tosco trato de expressões grossei. 10 sílabas, fiz uma elisão do D com o es, né, de expressões. Dos frios gelos e dos sóis queima. 10 sílabas poéticas também, tá? E daí no refrão, a gente vai ter, ó, graças Marília Bé. 6 sílabas poéticas. Graças a minha estre. 6 sílabas, fiz uma elisão do inhá com o es. Minha estrela. Tá? Então, a gente vai ter versos decassílabos e o refrão com 6 sílabas poéticas. E vocês podem reparar que nos versos com 10 sílabas, a sexta também é marcada, igual é no refrão, tá? Então, a sexta é forte e a 10ª é forte. Letra E. Que sentidos podem ser atribuídos à estrela, termo presente no refrão do poema? Quando eu digo assim, graças Marília Bela, graças à minha estrela tem a ver com sorte. A minha estrela significaria minha sorte, eu sou uma pessoa de sorte. E também essa estrela com letra maiúscula pode ser a própria Marília, ela é a estrela da vida dele. Então tem esses 2 sentidos. Letra F. Os poemas Árcades são geralmente escritos com linguagem simples, em oposição à complexidade que era própria da poesia barroca. O poema em questão pode ser considerado um exemplo desse procedimento Árcade? Sim, gente, ele é muito mais simples do que os poemas que a gente lia lá no período barroco. O vocabulário era muito mais sofisticado. Esse aqui é um vocabulário mais simples, tá? Não tem hipérbatos, que são aquelas inversões sintáticas. A frase é escrita na ordem direta, aquela ordem que a gente está acostumado. O vocabulário vai ter alguma coisinha diferente por causa da distância que a gente está no tempo em relação a quando foi feito esse poema, né? Mas é um vocabulário simples. Letra G. Faça uma paráfrase da última estrofe do poema, ou seja, reescreva-a com suas próprias palavras, explicando as ideias centrais do trecho. Bom, essa última estrofe vai falar que quando eles morrerem, eles vão ser enterrados juntos e que eles vão ficar como um exemplo para os outros, um exemplo de um grande amor, de um casal que deu certo, né? Quem quiser ser feliz no amor, siga os passos dos dois. E qual é o ideal de vida defendido por Dirceu? É uma vida bucólica, né, gente? Aquela vida de exaltação do campo, do carpe diem, do fugere urbem, do locus amoenus. Ele valoriza essa vida simples, essa vida sem luxo. Embora, se a gente for ver ali o início do poema, ele não deixa de transparecer os ideais burgueses, né, de propriedade, de poder, que ele fala, eu tenho casa própria, eu tenho os meios para sobreviver, eu me visto bem. Então, a gente vê ali que não deixa de estar retratada a burguesia, embora o ideal poético seja um ideal de simplicidade, tá? Então, ele é uma tranquilidade de mentirinha, porque deixa escapar que, na verdade, o que vale é o mundo burguês. Aí, na página 162, a gente tem a segunda questão. Texto 1. Vou morrendo devagar. Essa foi produzida no século XVIII. Eu sei, cruel, que tu gostas, sim, gostas de me matar. Morro e por dar-te mais gosto, vou morrendo devagar. Eu gosto morrer por ti, tu gostas ver-me expirar.
Como isto é morte de gosto, vou morrendo devagar. Amor nos uniu em vida, na morte nos quer juntar. Eu, para ver como morres, vou morrendo devagar. Perder a vida é perder-te, não tenho que me apressar. Como te perco morrendo, vou morrendo devagar. E o texto 2 foi produzida no século XX. Modinha. Olho a rosa na janela, sonho um sonho pequenino. Se eu pudesse ser menino, eu roubava essa rosa. E ofertava todo prosa à primeira namorada, e nesse pouco ou quase nada, eu dizia o meu amor, o meu amor. Olho o sol findando lento, sonho um sonho de adulto, minha voz na voz do vento. Indo em busca do teu vulto e o meu verso em pedaços, só querendo o teu perdão, eu me perco nos teus braços e me encontro na canção. Ai, amor, eu vou morrer buscando o teu amor. Ai, amor, eu vou morrer buscando o teu amor, eu vou morrer de muito amor. Letra A. A quem se dirige o eu lírico criado por Caldas Barbosa? Como essa pessoa é chamada já no primeiro verso do texto? Bom, ele vai se referir à mulher amada e ele vai chamar ela de cruel, né? Então, cruel. Herança do trovadorismo, né, gente? Letra B. Nos 2 primeiros versos da segunda estrofe de Vou Morrendo Devagar, pode-se notar a ausência da preposição de depois do verbo gostar. Tendo em vista a métrica do poema, justifique o não uso dessa preposição. Se a gente fizer a análise métrica do poema, a gente vai ver que ele optou pela redondilha maior, ou seja, os versos de 7 sílabas poéticas. E não ia dar certo se ele colocasse o de. Então, ele tira a preposição para forçar essa métrica com 7 sílabas. C. Nas 2 primeiras estrofes de Modinha, o eu lírico estabelece uma diferença entre o que seria um sonho infantil e um sonho adulto. Quais são esses sonhos? O sonho infantil seria roubar a rosa para oferecer para a primeira namorada. E o sonho de adulto seria pedir perdão para a namorada e celebrar o amor com ela, quer dizer que ela aceitasse esse perdão. Letra D. Localize a antítese presente nos 2 últimos versos da segunda estrofe da canção Modinha e explique o sentido dela. Eu me perco nos teus braços e me encontro na canção. Vai ser me perco, me encontro, né? Sentidos opostos. E o que significa isso? O que é se perder nos braços de alguém? Você perdeu o controle, né? Tá namorando ali. E me encontro na canção como se a música desse um sentido para a vida dele e organizasse os seus pensamentos. Na poesia, a morte é frequentemente associada ao amor. E mesmo na vida cotidiana é comum ouvirmos frases como estou morrendo de amor. Sabendo disso, compare a imagem de morte apresentada em cada texto. Nos 2 textos vai falar que a pessoa está morrendo de amor. No entanto, a morte no primeiro texto, no primeiro poema, ela tem um sentido mais positivo, ele faz mais brincadeiras, ele ainda acredita que eles podem ficar juntos. Já o texto 2, ele tem um tom mais negativo, de desesperança, é como se ele não acreditasse que ele ainda pode ficar com ela. Então, a gente pode dizer que a imagem de morte no texto 1 é uma imagem mais positiva, enquanto que a imagem de morte no texto 2 é uma imagem bem negativa, sem esperanças. Aí nós vamos para a página 163. Agora a gente vai ver um pouquinho das cartas chilenas, né, da poesia mais crítica, mais satírica do período, do Tomás Antônio Gonzaga, né? Então vamos lá, carta 9. A desordem, amigo, não consiste em formar esquadrões, mas sim no excesso. Um reino bem regido não se forma somente de soldados, tem de tudo. Tem milícias, lavoura e tem comércio. E na página seguinte nós temos o texto 2, carta 10ª. Não há homem que vive isento de delitos graves, e aonde se amontoam os viventes em cidades ou vilas, aí crescem os crimes e as desordens aos milhares. Talvez, prezado amigo, que nós hoje sintamos o castigo dos insultos que nossos pais fizeram. Estes campos estão cobertos de insepultos ossos de inumeráveis homens que mataram. Aqui os europeus se divertiam em andarem à caça dos gentios como a caça das feras pelos matos. Letra A. De acordo com o texto 1, é possível afirmar que Critilo se opõe ao uso de esquadrões militares? Justifique sua resposta.
Não é que ele se oponha, mas ele acha que não deve haver excesso, né? Se não tiver excesso, se for num número razoável, tudo bem, pode ter. Letra B. O que seria necessário, segundo o texto 1, para um reino bem regido? Ele vai dizer que não adianta ter apenas o investimento militar, mas também investimentos na lavoura e no comércio. Então, você precisa investir em áreas variadas. Letra C. Pelo que se pode deduzir da crítica exposta no texto 1, qual seria uma das características reprováveis no governo de Fanfarrão Minésio? Que ele usa a força para controlar o povo, né? Então, ele investe muito na repressão, nas milícias e não cuida do resto, das outras camadas da sociedade que também precisariam de investimento. Letra D. No texto 2, o foco de Critilo se desloca do governador. Quem seriam os responsáveis pelas torpezas cometidas no Chile? Seriam os antepassados do povo brasileiro, né? Que ele usa o termo nossos pais, que então seriam os portugueses. Que crimes graves teriam sido cometidos contra os indígenas daquele território? Os assassinatos, né? Os gentios, como ele chama no texto, eram caçados como bichos e assassinados. Uma das marcas da literatura Árcade é o início de um sentimento de nacionalidade. Muitos escritores começam a se sentir brasileiros e não portugueses vivendo no Brasil. Encontre no texto 2 um elemento que comprove esse sentimento. Ele vai falar assim: os europeus se divertiam com a caça dos gentios. Ou seja, o erro foi dos antepassados dele, que eram europeus, não dele que se sente brasileiro já. E agora o texto 2. Você lerá a seguir um trecho do canto 4 de Uruguai. Vai ser o suicídio da Índia Lindóia, que vai se matar porque ela não quer se casar com Baldeta, que é um jovem de origem portuguesa. Então, ela prefere a morte. Na cena descrita, a Índia é picada por uma cobra e seu irmão Caitutu, que havia tentado salvá-la, sofre com a morte da irmã. Então, vamos ler o poema e entender isso, esse suicídio da Índia. Lembrando que ela se mata, ela de propósito vai lá para a cobra picar ela porque ela não quer se casar com o europeu. Este lugar delicioso e triste, cansada de viver, tinha escolhido para morrer a mísera Lindóia. Lá reclinada, como que dormia, na branda relva e nas mimosas flores. Tinha a face na mão e a mão no tronco de um fúnebre cipreste que espalhava melancólica sombra. Mais de perto descobrem que se enrola no seu corpo verde serpente e lhe passeia e cinge pescoço e braços e lhe lambe o seio. Fogem de haver assim sobressaltados e param cheios de temor ao longe, e nem se atrevem a chamá-la e temem que desperte assustada e irrite o monstro, e fuja e apresse no fugir à morte. Porém, o destro Caitutu, que treme do perigo da irmã, sem mais demora, dobrou as pontas do arco e quis 3 vezes soltar o tiro e vacilou 3 vezes entre a ira e o temor. Enfim, sacode o arco e faz voar a aguda seta que toca o peito de Lindóia e fere a serpente na testa. E a boca e os dentes deixou cravados no vizinho tronco. Assolta o campo com a ligeira cauda, o irado monstro em tortuosos giros se enrosca no cipreste e verte envolto em negro sangue o lívido veneno. Leva nos braços a infeliz Lindóia, o desgraçado irmão, que ao despertá-la conhece com que dor no frio rosto os sinais do veneno, e vê ferido pelo dente sutil o brando peito. Os olhos em que amor reinava um dia, cheios de morte, e muda aquela língua, que ao surdo vento e aos ecos tantas vezes contou a larga história de seus males. Nos olhos, Caitutu não sofre o pranto, e rompe em profundíssimos suspiros, lendo na testa da fronteira gruta, da sua mão já trêmula gravado o alheio crime e a voluntária morte. Então ele percebe que foi de propósito, né? A voluntária morte. E por todas as partes repetido o suspirado nome de Caçambo, ainda conserva o pálido semblante, um não sei que de magoado e triste, que os corações mais duros enternece. Tanto era bela no seu rosto a morte.
Então vamos lá. Releia os 8 primeiros versos. Quais são os adjetivos usados para caracterizar os elementos que compõem o espaço natural onde se encontra Lindóia? Como é esse lugar onde está a Índia? Delicioso, triste, branda, para falar da relva, né? O matinho é brando, é suave. Mimosas, para falar das flores. Fúnebre, para dizer que o cipreste é fúnebre. Fúnebre é tudo que lembra a morte, que lembra um velório. E melancólica, sombra. Melancólico é a mesma coisa que triste. Então, vou repetir. Delicioso, triste, branda, mimosas, fúnebre e melancólica. Então, nós temos 6 adjetivos. É possível separar os adjetivos encontrados no início do texto em 2 grupos semânticos. Um formado por adjetivos que caracterizam positivamente a natureza descrita, outro formado por adjetivos que a caracterizam de maneira negativa. Faça essa distinção. Então, positivos vai ser delicioso, branda e mimosas. Os negativos vão ser triste, fúnebre e melancólica. Então, dá para fazer 2 listinhas. Do verso 8 ao 16, o narrador do poema conta que vários indígenas encontram Lindóia adormecida e, ao verem uma cobra sobre o corpo dela, afastam-se. Segundo o poema, por que isso ocorre? Porque eles têm medo de acordar a Índia, a Lindóia, porque se ela se mexer, se ela se assustar, a cobra podia picar. Né? Então, eles tomam maior cuidado para não assustar a moça e, com isso, provocar a cobra. Como Caitutu, o corajoso irmão de Lindóia, mata a serpente? Ele vai dar a flechada, né? Ele usa o arco e a seta para flechar a cobra. Explique a antítese presente em e verte envolto em negro sangue o lívido veneno. Negro sangue, ou seja, de cor escura, e lívido quer dizer muito pálido, muito claro. Então, o sangue é escuro, o veneno é claro, para fazer esse contraste, né? E o sangue dela representa a vida, enquanto que o veneno vai representar a morte. Reescreva o verso. Nos olhos, Caitutu não sofre o pranto. Em ordem direta, explique o seu significado. Aquele nos olhos eu teria que levar lá para o fim, né? Caitutu não sofre o pranto nos olhos, o que quer dizer que ele não chora, né? Ele não derrama nenhuma lágrima, porque como ele é valente, corajoso, enfim, aquele ideal de índio idealizado, ele não vai chorar, porque chorar seria para os fracos nessa visão, né, gente? Releia os últimos 4 versos do fragmento e responda. Últimos 4 versos. Ainda conserva o pálido semblante, um não sei que de magoado e triste, que os corações mais duros enternece, tanto era bela no seu rosto a morte. Como o narrador descreve o rosto de Lindóia? Ele é pálido e expressa mágoa e tristeza, né? Então, ela tem um olhar triste, um semblante triste. Por que a morte estampada no rosto da jovem seria bela? Porque ela foi corajosa. Ela decidiu morrer porque ela preferiu a morte do que casar com quem ela não queria, casar com um europeu. Vários estudiosos de Uruguai afirmam que uma das principais qualidades estéticas do poema é o fato de o poeta pintar cenas e cenários com grande talento. Depois da leitura realizada, você concorda com essa opinião? Justifique sua resposta. Embora seja uma resposta pessoal, é difícil não dizer que é bonito, né? Porque é muito bem escrito, a riqueza de detalhes, você consegue imaginar a cena e se emocionar. Então, ele é muito bem escrito, sim, ele é muito belo. Gente, era isso, essas eram as atividades dessa etapa. Espero que vocês corrijam tudo no caderno, deixem tudo em dia, porque a nossa segunda prova do trimestre se aproxima. E vocês precisam ir sistematizando esse conteúdo e internalizando todo esse conhecimento para ter sucesso na hora da prova e para a vida também, para saber esse conteúdo. Continuem firmes e fortes, que eu também estou aqui firme e forte. Precisamos continuar com as nossas aulas de alguma forma, né? Então, beijo para todo mundo, boa correção, tchau, tchau!